JMTV de hoje nós vamos abordar as principais indústrias da região sul, que conta com os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E os principais parques industriais dessa região são a alimentícia, vinícolas, carvão, têxtil, coureiro, móveis e também várias outras principais parques industriais. E também veremos as indústrias mais conhecidas da região sul, dentre elas a Vivo e a Sadia, e a sua principal indústria que conta com o vinho. Logo mais no JMTV. Boa tarde, o JMTV de hoje irá apresentar a industrialização na região sul do Brasil, no qual a região sul é destaque positivo praticamente em todos os segmentos econômicos. No setor industrial, claro que não é diferente. Atualmente, ela ocupa o segundo lugar do percentual nacional nesse setor da economia. E nessa região estão inseridos diferentes tipos de indústrias. No entanto, as atividades que mais predominam é a produção têxtil e alimentícia. E elas utilizam como matéria-prima a produção agropecuária desenvolvida na região. E onde essas indústrias estão instaladas, menina? Elas estão em locais estratégicos, Vanessa. Perto das fontes de matérias-primas, nas áreas de produção pecuária, estão os parques produtivos no segmento de frigoríficos, curtumes, latinos, e já em áreas de produção agrícolas, elas se encontram instaladas as fábricas de óleos vegetais, produção de trigo, produção de sucos e as vinícolas. E essa junção entre produção agropecuária e industrial é denominada de agroindústria. E quais são as perspectivas da região sul, Jennifer? Então, até os anos 70, as atividades econômicas desenvolvidas nesta região estavam vinculadas apenas à produção primária, especialmente agricultura e pecuária. Nessa etapa, a região ingressou em um intenso processo de industrialização em diferentes segmentos. Então, logo ela se tornou o segundo polo industrial do país, perdendo apenas para o Sudeste. Mais tarde, no fim dos anos 80 e início dos anos 90, não houve um crescimento expressivo. Desse modo, o Parque Industrial do Nordeste quase que o superou. Mas o crescimento do setor industrial ocorreu recentemente, com a migração de investimentos no setor, que proporcionou a instalação de empresas nacionais e estrangeiras, que produzem automóveis, peças, eletrodomésticos, suprimentos de informática e bebidas. E vale ressaltar que as indústrias da região sul, elas estão regularmente distribuídas ao longo do território. Elas são encontradas em pequenos centros urbanos e médios, e, no entanto, naturalmente, as áreas que se concentram a maior parcela das indústrias estão na região metropolitana de Porto Alegre, Curitiba e o nordeste de Santa Catarina. Bom, a região sul é composta por 3 estados: Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis e Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Empresas alemãs e diversas multinacionais se instalaram no sul, precisamente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O destaque no sul é para a pecuária, cujo estado é líder em cortes e, por sua vez, em números de abatedouros e frigoríficos, indústrias de alimentos, de bens de consumo e manufaturado. A industrialização no Sul atraiu muitos imigrantes que vinham em busca de novas oportunidades, que no Sul é chamado de Europa brasileira, por ter atraído inúmeros imigrantes europeus, como italianos, alemães e outros povos europeus que vieram trabalhar em fábricas no sul do país. Portanto, graças à industrialização, a região se desenvolveu tanto. Na segunda metade do século XX, as atividades industriais tomaram impulso considerável na economia paranaense. Os principais gêneros de indústria são os de produtos alimentícios e de madeiras, mas também torna a região o segundo polo automotivo do país. Tem um grande potencial hidrelétrico. O Paraná também é rico em energia gerada pelas usinas de açúcar e álcool, que produzem eletricidade a partir da queima do bagaço. Centros industriais de Santa Catarina são Joinville e Blumenau. Joinville, que tem o seu caráter diversificado, com fábricas de tecidos, de produtos alimentícios, fundições e indústria mecânica. Já Blumenau, sua atividade na indústria têxtil, de software e cervejarias artesanais.
No nordeste do estado, a produção de motocompressores, autopeças, refrigeradores, motores e componentes elétricos, máquinas industriais, tubos e conexões. No sul, concentram-se as principais fábricas de cerâmica de revestimento, lidera a produção de louças e cristais. Dados da estrutura do PIB mostram que a indústria responde cerca de 1/3 da economia do Rio Grande do Sul, sendo a maior fatia desta participação responsabilidade da indústria de transformação. Estruturou-se sobre 4 complexos básicos: o agroindustrial, que inclui as indústrias de alimentos, bebidas e as que utilizam consumos agrícolas, o complexo coureiro, calçadista, o complexo químico e o complexo metal-mecânico. Entre elas são Vivo, Renault, Sadia, Eng e Renner. E, claro, a indústria do vinho, no qual é fonte de renda para a região sul. E vale uma coisa muito importante, já que você citou Vinho? Um fator de desenvolvimento da industrial na região sul é o potencial energético, que devido às suas usinas hidrelétricas, elas estão instaladas na região e o relevo planalto facilitou a construção das mesmas. E dessa forma, a abundância da energia elétrica facilita o abastecimento do setor produtivo industrial. E agora, iremos passar para o Paulo, que irá falar sobre a balança comercial da região sul. Paulo Jorge, diretamente do estúdio S7 em Porto Alegre, com algumas informações sobre a nossa economia. A região sul, que apresentava em 2004, assim como também nos 6 anos anteriores, o maior valor do saldo comercial em todas as grandes regiões do país, a partir de 2010 perde drasticamente essa posição. Em 2010, sua posição no cenário nacional se inverteu, aparecendo como a de maior saldo negativo. Essa nova condição se manteve, fazendo com que no triênio 2010-2012, a região sul e a região nordeste tenham sido as únicas a apresentar saldo negativo na balança comercial internacional. Este panorama aponta um dos principais problemas da economia na região sul na atualidade, principalmente no setor industrial, a questão da competitividade no mundo globalizado. Enquanto a estrutura produtiva do setor na região permaneceu praticamente inalterada, os termos de competição no mundo se alteraram, principalmente com a entrada em larga escala dos produtos chineses a preços relativamente baixos. Não conseguindo enfrentar concorrentes, empresas antes produtoras tornaram-se interposto comercial, perdendo a região toda um capital financeiro de conhecimentos antes em operação. Essas informações foram cedidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Retornamos agora ao estúdio. E quais incentivos dessas indústrias para a região sul, Thaís? Bom, os incentivos para a instalação de diversas empresas na região sul estão diretamente ligados aos benefícios fiscais oferecidos pelos estados, inseridos no contexto e todo o conjunto de infraestrutura, que facilita a circulação de mercadorias, capitais e pessoas. Além da proximidade com parceiros comerciais do Mercosul, que são a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Bom, com todos esses aspectos, o Sul se encontra em uma condição privilegiada em relação ao restante do país. A região estabelece uma homogeneidade no setor industrial, e isso favorece o crescimento igualitário dentro do território. Bom, o JMTV fica por aqui. Uma boa tarde E até a próxima!